Olá, alunos! Esta semana teremos então como tema a textura, trabalhar com texturas. E mais uma vez, a nossa ferramenta principal será a própria mão. Então, esta é a ideia final da atividade e agora eu vou passar para vocês o passo a passo de como realizá-la. Então, primeiramente vocês vão pegar uma folha, pode ser a folha de ofício ou a folha do caderno de artes, é só tirar ela e cortar as espirais e vão dobrar então esta folha ao meio. Dobra a folha ao meio, tá? A parte dobrada deve ficar para o lado direito. Então, parte dobrada fica para o lado direito. Pega um lápis, coloca a sua mão sobre a metade da folha. Aqui é importante ressaltar, lembrar que ao colocar a sua mão, deixe um pouquinho de espaço entre os dedos e o dedo polegar e o dedo indicador deve ficar um pouquinho para fora da folha, tá? Só um pouquinho aqui para fora da folha. E aí vocês então fazem o contorno com o lápis. Não pode mexer a mão. E nem a folha. Termina então aqui, pode tirar a mão, podem ver que ficou aqui um pedacinho e aí vocês então completam fechando totalmente a mão. Podem ver então que ficou um pedacinho do dedo, esses dois dedos para fora, né? Para que ele depois dê o efeito então que eu mostrei lá inicialmente. Lembrando, essa é a parte fechada da folha, a parte dobrada, tá? Ela tem que ficar desta forma. Os dois dedos, né, o polegar e o indicador, devem ficar nesta parte dobrada da folha, tá? O que vocês vão fazer aqui? Recortar, tá? Recortar ao redor da mão. Só não pode recortar aqui no dedo, neste dedo aqui e neste dedo aqui. Não pode fazer o recorte. Então, pegando a tesoura para recortar. E aí no recorte vocês podem ir arrumando, né? Se ficou, as linhas ficaram um pouco tortas, pode ir arrumando no próprio recorte. Com a folha fechada, tá? Corta com a folha fechada. Uma folha dobrada. Então recorta com a folha ainda dobrada e aí lembrando que não pode recortar, né, nesse dedo e também não pode recortar nesse dedo que é onde ficou a dobra da folha, tá? E aí vocês então podem abrir e aí eu tenho então o molde das duas mãos, que aí fica um coração, tá? Aqui ó, não ficou bem pelo fato de eu ter feito essa curvinha aqui, ó. Mas aí eu posso arrumar isso, tá? Com uma tesoura é só eu tirar a curva fazer mais retinho. Tá? E eu tenho aqui também, você pode arrumar também com a tesoura se você quiser, tá? Como eu fiz aqui neste molde aqui. Então a partir daqui eu posso pegar ou lápis de cor ou canetinha, contornar a minha mão ao redor, tá? Lembrando, se vocês estiverem em cima da mesa, procurem colocar algo embaixo, se for usar canetinha. Contorno ao redor da minha mão
Então, feito isso, contornado ao redor da mão, eu vou aplicar as texturas, tá? Vou aplicar as texturas, aí fica a criatividade de cada um. Posso fazer só texturas com o preto e o branco, ou também posso fazer texturas coloridas, tá? Posso aí aplicar as pirais, posso aplicar estrelas, preenchendo então toda a minha mão. Quanto mais pertinho for a textura, mais legal vai ficar. Posso ir alternando. Aqui posso fazer uns zigue-zagues. E aí então eu vou aplicando textura em toda a mão, então, para depois finalizar. Como eu fiz aqui então neste exemplo. Aí vocês pegam uma folha, uma outra folha, ou no próprio caderno de artes, pintam ela, pintam o fundo, pode ser de giz de cera ou de lápis de cor, e colam a sua mão aí com a textura. Então esta é a atividade dessa semana, trabalhando com textura e com a própria mão.